Olá, eu sou o Fredão, um dos professores aqui da equipe de matemática da Escola SEB, e hoje vamos discutir um pouquinho um assunto que você, tenho certeza, vai achar super fácil, né? E que nós vamos ter também, com certeza, naquela prova grandona que a gente espera fazer lá no final do ano, que é o Enem, tá? O nosso assunto agora é regra de 3 simples, tá bom? O lance é você entender por que isso chama regra de 3. Na verdade, a regra de 3 simples é uma regra prática utilizada em problemas que envolvem a proporção de exatamente duas grandezas. E a hora que você for localizar essas duas grandezas no texto, você vai ver que você vai ter sempre 3 números, 3 informações fornecidas. Por isso, regra de 3, tá? Como é que a gente resolve uma regra de 3? É tranquilo. Primeiro passo, nós devemos identificar as grandezas e separá-las em 2 colunas. O segundo passo, nós vamos analisar as grandezas para determinar se elas são direta ou inversamente proporcionais. E terceiro e último passo, resolver, né? Montar a equação e aí efetuar o produto em cruz, terminando a questão respondendo aquilo que está sendo pedido, tá bom? Tranquilo, né? Regra de 3. Bora lá? Vamos ver um exemplo aqui. Trouxe para você um enunciado. Olha lá, um textão. Uma mãe recorreu à bula para verificar a dosagem de remédio que precisava dar ao seu filho. Na bula, recomendava-se a seguinte dosagem: 5 gotas para cada 2 quilos de massa corporal a cada 8 horas. Se a mãe ministrou corretamente 30 gotas do remédio a seu filho a cada 8 horas, então a massa corporal dele é quanto? Primeira coisa, nós identificarmos as grandezas envolvidas. Eu destaquei para você gotas e massa. E aí, preencher essa regra de 3, montar a regra de 3. Lembra? 2 quilos, quantas gotas? 5 gotas. Então, 5 gotas para cada 2 quilos. E ela ministrou 30 gotas, então coloca aí, para 30 gotas, qual a massa dessa criança? Qual a massa do filho? Vou chamar de X. É interessante, o que nós precisamos é descobrir essa variável que é o x, tá? Então eu vou julgar as grandezas. Aonde você tem a variável, eu vou voltar uma seta, não importa se para cima ou para baixo. Nesse caso, aleatoriamente, eu pus para cima. Isso não significa que está aumentando nada e nem que está diminuindo nada, é simplesmente uma seta. Agora pensa, quanto maior a massa da criança, maior a dosagem. Aumenta uma, aumenta a outra, são grandezas diretamente proporcionais. Então lá na outra coluna, na coluna da variável, da gota, né, dessa grandeza gota, a gente vai colocar uma setinha para cima, para indicar que as duas grandezas são diretamente proporcionais. E agora, simplesmente montar a fração. Veja, aonde você tem a variável, monta a fração no sentido da seta. De baixo para cima a gente lê, x está para 2. Assim como na outra grandeza, a setinha vai de baixo para cima, a gente vai montar, vai escrever 30 está para 5, escrevemos. Montamos a equação, multiplica essa equação em cruz, resolve, o x vai dar 12 quilos, é a massa da criança, alternativa A. Trouxe uma outra questão para nós pensarmos juntos aqui. 8 torneiras de igual vazão enchem o reservatório em 56 horas. Por ocasião da limpeza do reservatório, este ficou vazio e, ao fazer a verificação das torneiras de abastecimento, foi detectado que 3 delas quebraram. Devido à necessidade de uso, o reservatório deverá ser abastecido apenas por 5 torneiras. Supondo que não haverá saída de água, quanto tempo será necessário para 5 torneiras encherem o reservatório? Primeiro passo, vamos identificar as grandezas. São elas torneiras e horas. Lembra? 8 torneiras enchem o reservatório e levam 56 horas. Identifiquei as duas grandezas. Lembrando que grandezas, tudo aquilo que a gente consegue contar, não é? Então veja, preencha a regra de 3 aqui. 8 torneiras enchem o reservatório em 56 horas. 3 quebraram? Vamos encher com as outras 5, Fredão. 5 torneiras vão levar quantas horas para encher? Vou chamar de x. O que eu quero é encontrar esse x. Então vá lá na coluna da variável, coloque uma seta. Nesse caso, eu pus a seta para cima. Lembra que não significa nada, só uma seta. Agora pensa, se eu diminuir o número de torneiras, eu vou aumentar o número de horas para encher o reservatório. As grandezas são inversamente proporcionais. Se na variável eu pus uma setinha para cima, na outra grandeza eu deverei pôr uma setinha para baixo. Acabou, fechou. Já estudamos as grandezas. Agora é só montar a equação. Lá onde tem a variável, a seta vai de baixo para cima, portanto eu escrevo x está para 56, direção da seta. Assim como na outra grandeza ela vem de cima para baixo. Então eu escrevo 8 está para 5. Montou a equação, multiplica em cruz e tira o valor do x. 5x igual a 448. Passo 5 dividindo, o x vai dar 88,6 horas, ou equivalentemente 88 horas e 36 minutos, tá? Lembrem-se de acompanhar o nosso canal, se inscreva no nosso canal, acompanhe as playlists que vocês têm as aulas aí e conte sempre com a gente.